Olá, vocês estão ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar essa confusão toda que aconteceu no Big Brother nessa semana. Vamos fazer um resumo dessa semana, chegar nessa formação do paredão que temos com Amanda, MC Guimê, Bruno Gaga e Paula. Também temos enquete também, né, nesse episódio também no Spotify também. É só votar, só um voto único no Spotify. Vota lá, é rapidinho. Vamos começar falando de como que a gente chegou no Bruno Gaga no paredão e também o Gustavo também estava no paredão também, até ele se salvar. Que começou às 11 horas da manhã, 11h45 da manhã, que tivemos o Big Fone que não foi alertado na edição. A edição simplesmente cagou. Tadeu que estava sendo que essa edição, na edição era gravado, não avisou. A única pessoa que avisou foi o perfil oficial, foi do Big Brother nas redes sociais, e o Boninho também tinha soltado um spoiler também que ia acontecer alguma coisa. Quem atendeu o Big Fone foi o Gustavo. O Gustavo, ele estava no paredão e tinha que puxar mais alguém para ir junto com ele no paredão. Quem ele puxou? Ele puxou o Bruno Gaga. Tanto é que ele estava, antes do Big Fone tocar, ele estava falando com o Christian que se ele ganhasse algum poder de indicação, se ele ganhasse o líder, ele ia indicar o Bruno Gaga. Assim se informou o começou a se formar já o paredão já, Bruno Gaga e Gustavo já nesse paredão. Eu queria muito que o Gustavo continuasse nesse paredão, mas a gente sabe que é pouco improvável dele sair ainda no jogo. Tem muita gente, né, ainda na casa e eu acho que o público, algumas pessoas que movimentam bem o jogo, assim, movimentam bastante o jogo, ele não deve tirar. E essas pessoas, tanto o Gustavo quanto a Kay e outros participantes, eles começaram a aparecer mais no jogo. O Gustavo que acabou virando líder. Então, quando você vira líder, você vira o centro das atenções ali, você tem o voto, aí tem o quarto, aí tem o VIP. Aí todo mundo começa, né, a, a interagir mais, o líder fica em evidência na semana. Então, assim, o fato da pessoa virar líder tira ela daquele lugar que ela está escondido ali, que é uma planta, né? E aí ele fica em evidência, então o líder deixa de ser planta. E o Gustavo, Sim, eu acredito que ele vinha numa situação que ele estava se sobressaindo muito pouco. Era aquela coisa, era aquele o cara que tem o sotaque, que é bonzinho, que é ingênuo, que é caipira, que ele faz aquele tipo, né, que é meio engraçado. Só que uma semana, tudo bem. Na segunda já começa a ficar meio cansativo, não tem muito conteúdo, né? E sim, aí ficaram de casal. Então, o casal chamou um pouco de atenção, mas também não vai durar muito só porque é casal. Então, alguma coisa precisa acontecer mais, né? E é, eles não vinham ganhando prova nenhuma, eles vinham, né, ficando sempre em segundo, terceiro, ou às vezes até com problema perdendo prova. Aí, quando ele ganha o líder, eles ficam em evidência. Então, assim, aí juntou que é um casal, aí juntou que ganhou a liderança, aí começou a comandar a semana, o game na semana, dar as cartas, né? Aí indicar uma pessoa, fica todo mundo apreensivo, e aí começa a se formar aquelas, né? É sempre, o líder vai fazer isso, o líder vai fazer aquilo, aí tem cinema, tem uma série de coisas, de regalias, né, com o líder. Então, sim, assim, e o pessoal fica também a quem vai para o VIP, quem não vai. Então, assim, gera umas tretas, aí o líder também fica numa posição difícil, porque com a escolha do VIP dá alguma confusão ali, o pessoal que fica de fora já fica meio assim se sentindo excluído, né? Então, aí eu acho que aí ele entrou no game e provavelmente se ele fosse um paredão, juntando que ele tá de casal, juntando aquela coisa do começo, que ele é aquela pessoa que era bonzinho, que era ingênuo, que era isso, era aquilo, fala fino de vez em quando, né? sim. Aí o público acaba vendo ele mais no jogo e não quer tirar. Só que eu É, acredito com a liderança dele também, ele mostrou um lado dele que a gente precisava ver com mais clareza, né? sim.
Mostrou as Aquele, garras. aquele lado dele que é mais pesado, né? Que ele não é nada mansinho, que ele é, né? Xinga também, que ele se estressa, que ele manipula ali, que ele também Sim, mente, né? Esconde, omite. Também tem essas coisas, não é santo, né? sim. Então, Bom, então, o Gustavo atendeu. O Big Fone está no paredão junto com o Bruno Gaga. A única forma de se salvar do paredão era ganhar a prova do líder. A prova do líder foi 16 participantes que fizeram essa prova, cada um em quatro grupos. Quem ficou de fora foi o Cara de Sapato, o Ricardo, o Alface e o MC Guimê. Os grupos eram a Paula, Bruno, Gabriel Santana e Amanda. Grupo 2, César, Kay, Gustavo e Christian. Grupo 3, Domitila, Fred Nicásio, Marvila e Saraline. E grupo 4, Fred, Larissa, Aline e Bruna. Quem ganhou essa prova, quem ganhou a primeira etapa, não ia ser uma prova, não ia ser um líder em conjunto, só ia ser líder só. Quem ganhou essa prova foi o grupo 3, foi o grupo 2, que é do César, a Keia, o Gustavo e o Christian, que era uma prova de quebra-cabeça, tinha que montar um quebra-cabeça, tinha que fazer certo também com as bordas também, que o último grupo fez errado as bordas, o último grupo eles podiam ganhar, só que fizeram errado, e o grupo que fez com menos tempo foi do Gustavo. No final, tinha uma segunda etapa nessa prova, que era uma catapulta que você soltava uma bola e dependendo de onde a bola caísse, você podia marcar de 10 a 30 pontos. Quem ganhou essa prova com 80 pontos foi o Gustavo. Gustavo saiu do paredão. O Gustavo já era líder, foi pro paredão e voltou líder. é. E Aí eu acho que também a primeira etapa da prova, que era o quebra-cabeça, as pessoas foram muito mal. Nossa, a gente imaginou que fosse uma coisa mais, que fosse um quebra-cabeça que desse para montar mais rápido, né? Mas foi muito, as equipes foram muito mal. sim, Inclusive, o que a gente estava achando que pudesse dar em alguma coisa do que estava a Larissa, a Bruna, a Aline e o Fred, né? Eles foram desclassificados, né? Porque eles erraram, né? é, Os outros ainda acertaram, né, a montagem e foi pelo tempo. Eles não, eles ainda erraram a montagem. Então, quer dizer, ficou uma situação que só passava uma equipe para a segunda etapa. Então, eu achei que as equipes, em geral, foram muito mal. Mesmo a que ganhou, ela não teria sido o melhor tempo se a equipe deles tivesse errado, né? sim, Porque eles foram muito bem, o tempo deles foi muito baixo, só que por conta deles terem errado uma parte do quebra-cabeça, se eles tivessem observado aquele erro, eles voltavam, eles consertavam e ainda davam para eles ganharem, né? sim. Só que Tanto não, eles é, bateram o botão, quando bate o botão, acabou a prova, né? sim, tanto é que o Fred até falou até sobre as bordas, mas ninguém se importou. É, E daí seguiu a prova e daí realmente perderam, realmente foram bateram o botão, né? desclassificados. Não podia bater o botão, na verdade, tinha que conferir, né? Eu não sei como que pode, todo esse tipo de prova, você tem que dar uma conferida antes de você encerrar a prova, né? Porque apesar de ser de tempo, você também não pode errar, né? Sim, Então, e então eles esqueceram de conferir, estava errado, né? Dava para ver que estava errado. sim, e a prova também, o quebra-cabeça também, era difícil porque era acorrentado também, uma mão na Ah, outra. sim, Então, cada é. um ficava com uma mão acorrentada Mas e sabe, com o Atlas, outro. eu acho que isso daí não atrapalhou tanto. O que atrapalhou foi eles ficaram enrolados com os pedaços das peças. Por Sim, quê? Porque estava dando para fazer ali, porque né, eles estavam pondo no lugar errado. e tanto é que você falou que a produção faz para dificultar, não era um quebra-cabeça convencional, que é uma peça encaixando a outra. Era um monte de retângulo, era. Um monte de É, retângulo, triângulo, e daí tinha que formar daí. E era inclusive, difícil. era a prova de líder não é fácil, né? Então, assim, Sim, ganhar uma liderança. Eles nunca fazem uma prova fácil sendo de líder. As mais fáceis são essas de bate e volta, né? Que são de sorte. Agora, sim, a segunda etapa, o que chamou a atenção na segunda etapa é que eles estavam em quatro fazendo a prova,
E aí eles ficaram muito unidos, né? Porque passaram para a segunda fase só aquela equipe, e os quatro, um deles ia ser líder. Então estava tudo certo, tudo em casa, e eles foram fazendo. A gente percebeu que, como o Gustavo já estava num paredão, e ele precisava ganhar uma prova do líder para sair do paredão, era uma das opções que ele tinha, a outra seria o bate-volta. Então, o grupo, os quatro ali, eles estavam, os outros três estavam tentando, né? Houve uma conversinha, será que eu estou precisando sair do paredão, o Gustavo, né? Aí, conclusão, eu acho que a Kay, ela errou de propósito, deu para Sim, perceber, porque ela é jogadora de vôlei, ela é atleta. E ela, você percebe que ela teve uns erros ali que foi simplesmente para ele ter mais condições de ganhar, né? sim, E aí, tanto é, é que ela em várias rodadas, né? Eu acho que foi 4 rodadas. Na primeira, ela errou a bola no meio da isso. catapulta, jogou a bola lá pro alto lá, e daí nas outras ficou falando, ai, precisa de muita força. Ela é É, uma jogadora de vôlei, né? ela jogou para errar. Então, o que que acontece? Deu para perceber um pouco que o próprio Chris, ele também não estava naquela vibe, "Ah, eu vou ganhar", ele estava querendo ceder um pouco ali para ele ganhar confiança dos dois, né? E o Black, em algum momento, eu achei que ele estava deixando, só que depois ele pegou, acho que ele pensou melhor, ele tentou. Mas eu acho que ele, em algum momento ele também estava deixando. Por quê? Eles se abraçaram. Quando ficou só ele e o Black, porque o Chris saiu. O Chris também é um competidor bom. Também saiu. Saiu a Kay primeiro, saiu o Chris, ficou só o Black e o Gustavo, né? O cowboy. Quando Sim, estavam os dois, eles se abraçaram, todos, ó, tamo junto, tamo junto, aqui tá tudo em casa, tal, qualquer um que ganhar, se abraçaram. Mas aí, o Black, eu acho que ele já tinha perdido, ele perdeu acho que umas 2 ou 3 jogadas, que eu achei foi. que também em algum momento ele perdeu para facilitar, como que ele diz assim, deixa eu contribuir também, porque o cara tá no paredão, né? Sim, E aí, o Gustavo acabou ganhando. Deu para perceber ali que não foi uma disputa tão acirrada, porque as pessoas estavam deixando, parece sim. E aí, o que que acontece? Ele ganha e ele escolhe o VIP dele e não põe o Black. sim. E o Black tinha certeza que ele ia, porque ele ainda falou assim: olha, nós estamos em quatro. Quem ganhar de nós traz a Domitila e a. Era a Domitila e a Sara, né? Que Isso. tinham ficado de fora do VIP. Aí, quando o cowboy ganhou e foi escolher, o cowboy trouxe a Kay, é lógico, né? É. Que estava ali com ele, trouxe o primeiro, o Nicásio, né? Sim, Que nem estava na prova, tinha perdido, ele estava na outra equipe, trouxe o Cris, né, que estava junto na prova, e depois trouxe as duas meninas, a Domitila e a Sara. E o Black já ficou com a cara no chão ali, né? sim. Então, a gente sabia que já tinha uma treta em andamento quando a prova acabou, né? Quando acabou e quando eles deu as pulseiras do VIP, a cara do Black, nossa, foi. Ele, se tivesse um buraco, ele se enfiava no chão, né? Sim. Então E foi bem assim estranho. sim, o Black ele começou também, depois disso daí, começou a se afastar do grupo. Ele É. começou a se afastar do pessoal. E E ele começou a começou se. a falar numa xepa, começou a falar do que ele estava descontente por causa disso, que Sim, ele ganhou a prova junto, que ele não achava justo, né? e numa semana de azar pro Cesar Black, a gente já que está falando dele, já a Amanda ganhou o anjo do Big Brother com dupla, com cara de sapato. E por que que eu falei que o César se envolve nisso? Porque o César e a Marvila foram escolhidos para o castigo do monstro, foram. Nossa, E, ele aí só foi ladeira abaixo, xepa, monstro, né? Só faltava ir pro paredão, mas como ele já tinha voltado de é, paredão, né? E diferente dos outros monstros, esse daí é de ficar 24 horas no lugar. Então é um posto que não pode ser deixado por um dos monstros. Então, Mas, se os dois monstros saem, é punição. Tem que estar um é, monstro lá e daí fazer a revisão, fazer trocas.
É E verdade. também o Sapato também, que fazia dupla também com a Amanda, também ganhou uma imunidade surpresa. Ele não sabia até durante a formação do paredão. Até chegar na formação do paredão. E também a prova foi muito interessante porque foi muito bem disputada, né? Essa prova foi muito legal. Foi bem disputada e chegou a empatar quatro duplas empatando, né? Sim, E, e depois o desempate seria com gabarito para ver que objetos que eles tinham pego lá que eles desciam um gancho, pegavam objetos e jogavam numa rampa que caía no carro, né? Então, enquanto o outro controlava o o outro gancho. controlava no joystick. E o carro seria o prêmio da prova, um Chevrolet, né? Então, Sim, assim, um carrão. E então eles já estavam sabendo que a prova era um carro. E foi muito bem disputada que ficou. Ele foi descartando as duplas e acabou ficando o Sapato e o Fred Nicásio e quem era Domitila, né? Domitila. isso. E depois o Sapato e a Amanda ganharam. Então todo mundo vibrou, eles ficaram muito contentes. Quer dizer, mais uma vez, ele já ganhou prova, ela já ganhou, eles já ganharam juntos, né? Que também o Sapato ganhou um carro da outra vez. E dessa vez os dois de novo disputando o anjo e o carro, né? Sim. E também, antes da prova, também, o Gustavo também teve que fazer o sorteio também para ver quem que ia ser vetado dessa prova. O Fred escolheu vetar o Christian e o César também, que foi sorteado, vetou o Ricardo de fazer essa prova. Ah, é verdade. Nossa, o Alface, que é o Ricardo, ficou pistola, né? Sim. Nossa. E, bom, chegamos no dia desse imenso paredão. Antes desse paredão, falar um pouquinho da edição, que a edição já cumprimenta já o que vai acontecer pós-paredão já. Que o Christian, ele estava muito apegado com a Paula e com a Bruna. Ficavam grudados os três. Teve momentos lá que o Christian ele praticamente virou um novo integrante no grupo do deserto. Tinha pessoas que não aprovavam ele, mas ele acabou se tornando por causa das meninas, por causa da Paula e da Bruna, que fez ele se aproximar do grupo, ficavam muito apegados, enfim, Ele foi aos poucos, né, conquistando ali o espaço. E quando você imaginava assim, né, a gente que está assistindo, não, essa interação deles, dos três, né? E sim, o próprio grupo achando estranho também, né? Meio estranho, mas estavam deixando, estavam aturando, falaram, tudo bem, né? Mas só é, que ele era praticamente um infiltrado, né? sim. Então assim, essa formação de paredão ficou uma situação muito que são algumas informações começaram a vazar de um lado para o outro, né? E o Chris, ele foi o responsável por muitas pessoas darem informações para ele, privilegiadas, né? E ele usou tudo o que ele podia, né, de manipulação para conseguir e ir conseguindo obter os benefícios lá que ele queria, né? E, se, e, Sim, se, e, se, e ainda o seu centro das atenções ali, porque e, ele tava dando as cartas, né, parece-me. sim, e diferente do que o grupo Fundo do Mar, pelo menos a maioria, ou pelo menos os comandantes achavam, que é a Kay e o Gustavo, que achavam que o Fred Nicásio, que o Fred Nicásio que estava traindo o grupo, que o Fred Nicásio que queria ser o controlador do grupo, que estavam muito bem enganados. Tanto é que uma cena também que mostrou também no quarto do líder lá, que infelizmente, né, olha pro azar do destino, Christian, Gustavo e Kay estavam lá no quarto lá do líder, apertaram para ver a câmera, o espia BBB, e o Fred soltou sobre o Christian. O Fred soltou a língua sobre o Christian. Fred Nicásio soltou a língua É, sobre o Christian. Isso daí
junto com que o Christian já tinha já contra já o Fred Nicásio, já É, fez a cabeça já do Gustavo da Key já, de ficar a favor. os dois falaram, nossa, que tá falando mal, né, do Cris, então já abraçaram o Cris ali, né, então assim, ele realmente, ele ficou no auge, né, então ele se sentiu assim, como se ele fosse o líder, né, ele falou, Sim, agora eu pego essa turma, né, então quer dizer, que ele estava querendo dizer que estavam falando mal dele pelas costas, que eram traíras, né, e ele estava conseguindo. Só que eu acho que ali, na verdade, tem muita gente também que está sendo falso, né? Não é só ele, mas só que ele foi além, né? é, Ele ultrapassou limites e fronteiras, né? Que muita gente não está ultrapassando. O pessoal está indo com mais sim. cautela, né? Tanto é que só para reforçar, só que ele pegava informações de um grupo e jogava para o outro, e daí pegava informações do outro grupo e jogava para o outro. Ele jogava uma informação lá para Paula e para Bruna, e daí lá para outro grupo lá mentia. É, Tanto é que ele falou lá, o grupo, ele sabia que o grupo dele ia votar na Amanda. Ele tinha a opção de salvar a Amanda, de ajudar a Amanda. Tanto é que a Amanda conversava com ele, só que ele não quis fazer isso. Já não, começou já. o jogo dele não era jogo duplo, ele estava jogando com o grupo dele e fingindo que estava passava informações, só que ele mentia, né? Sim, E na medida do possível, ele dava uma manipulada para tentar conseguir colocar no paredão quem ele queria. Por exemplo, o Fred, ele praticamente estava combinando mesmo para ver quais votos iam no Fred e quem não votaria, né? Porque, por exemplo, ele queria saber se ele estava correndo risco, então ele começava a colher informações, né? E para ele estava tudo certo. Ah, vamos votar no Fred. O Fred é aliado dele, sim, né? Então, assim, na verdade, ele nem trouxe essa informação, né? As pessoas achavam que o Fred era o alvo, mas ele sabia e ele não trouxe a informação, o Fred que escutou, né? Então, sim, assim, precisou alguém escutar para perguntar para ele, aí ele negar, e a pessoa falar, não foi só eu que ouvi, aí tinha mais pessoas que ouviram, aí começaram a trazer histórias, outras histórias dele, que não tinham sido colocadas para todo mundo, né? E mesmo assim, eu acho que o casal, a Kay e o Gustavo, o cowboy, eles ficaram irredutíveis, eles estavam defendendo o Chris. E mesmo com o pessoal falando lá, e ele vendo que ele tinha mentido, ele continuava defendendo. Tanto que sim, o Nicásio falou, não é possível. O próprio Gabriel falou, olha, tem uma pessoa que está mentindo, e não é uma vez só, duas, três, a gente está sabendo que ele está mentindo. Essa pessoa está traindo o grupo, né? sim. A gente E precisa resolver o que nós vamos fazer, não dá para você fingir que não está acontecendo, né? sim, Mesmo porque, se fosse um deles ali, eles estavam expulsando do grupo, né? Só que eu acho que nesse ponto o cowboy e a Kay, eles passaram a mão na cabeça do Chris. Por quê? Eles ficaram defendendo e ficaram trazendo o Chris para dentro do quarto do líder e falando também mal dos outros. Eles falaram mal do Nicásio, falaram, ele veio falar de você e ele colocou também um contra o outro também. Ele deu uma inflamada ali, né? sim, Porque, por exemplo, a Kay, ela alimentou o ego ali do Chris, dizendo que realmente o Nicásio estava falando dele sim pelas costas. E ele aproveitou e desceu a lenha no Nicásio, né? é, Então, tanto é, assim, tanto é que ele fazia a cabeça de um dos grupos dele e o grupo do outro, o grupo do isso, deserto. Ele fazia isso. a cabeça de Só que todos. ele ficou contra alguns do grupo dele que ele sabia que ele estava aniquilando, né? Sim, Então, são pessoas que nunca gostaram dele também, já perceberam o jogo dele desde o começo, tipo a Sara, o próprio Fred Nicásio, a Domitila, né? A Marvila, que ele destratou a Marvila já quando entrou na casa, que ele era a dupla dela, lembra? Amarrado com ela. sim, Então ele lembro. já destratou a Marvila, a Marvila, ela ficou muito escondida, encolhida no começo, porque ele era a dupla dele, ele vivia reclamando dela, né? É,
E sim, quando separou também, eu não quis nem saber dela, né? Continuou reclamando. é. E voltando agora para a formação do paredão, na formação do paredão começou com a Amanda. A Amanda escolheu imunizar o cara de sapato, mas descobriu daí que o cara de sapato tem imunidade daí. Ela falou um baita textão como se fosse um amigo secreto. Pagou Ela um fez, mico, né? Porque ela ia sabonetar, né? Na verdade, é, sabonetar. ela fez um textão que era de amigo secreto. Essa pessoa aqui para mim é muito É, especial, está comigo desde o começo. E daí é. ela descobriu que o sapato não podia ser imunizado porque ele já estava imune. E quem ganhou a imunidade então foi a Aline. E daí ela falou assim: quero que ela saiba que ela não está sozinha, pode contar comigo. Bom, Certo. agora o líder Gustavo decidiu indicar o MC Guimê para o paredão e falou: é por justificativa de jogo mesmo. E daí o Tadeu até tentou até puxar ele assim: mas que jogo? Qual estratégia? E É. daí ele sabonetou. Ele Sabonetou. falou, tem que falar mesmo? É. Não quis Ele falar. vinha, ele estava treinando o que ele ia falar, né? No quarto. Sim, Então fica difícil, né? é. E, E e também a gente não pode esquecer que nos paralelos aí tem um acordo da Domitila com o Guimê, que ela falou que o nome do Guimê estava na roda, né? Então o Guimê já sim, sabia, o Guimê sabia que ele ia ser uma das indicações. Ele não sabia se era o líder, se era pela casa, ele achava até que era pelo líder. é, E então essa informação veio, não foi surpresa para o Guimê, né? sim. E, e também a Kay também, ela tinha um poder coringa também, que ela comprou também essa semana. O poder coringa era um super poder, não tinha avisado para casa ainda como que era o poder, mas é o poder de mandar uma pessoa direto pro paredão, sem bate-volta. Indicou a Paula e disse que não confio nela. Eu acho que o jogo dela é muito fechado. Nunca tive uma convivência com ela, nunca troquei uma conversa com ela. Seguiu. Tivemos a Foi o tombo votação. da Paula, né? Que a Paula achava que não estava nesse paredão e estava livre, leve e solta, né? Confiando no Sim, Cris, confiando em todo mundo. E ela ainda estava tentando proteger umas pessoas do paredão e ela não imaginava que ela fosse para esse paredão e acabou indo, né? Foi um sim, primeiro tombo da noite. O tanto é. primeiro tombo foi o primeiro tombo. Bom, o primeiro tombo tá vindo aí, quando o Tadeu avisou para eles que era votação aberta, né? Foi o segundo tombo. O Sim, primeiro tombo da noite foi a Paula, que a Paula não esperava essa indicação, né? é. Não esperava. E Então ela ficou chocada ali, né? sim. E a Paula desde o do começo, desde de quando teve o poder Coringa, ela fala assim, nossa, aqui ela tá torcendo lá pro poder Coringa ser para indicar alguém, mas eu tenho certeza que o poder Coringa é imunidade, sabe? Só que não é. Eles achavam que era uma troca, que ela ia fazer uma troca no paredão. Então, Sim, por exemplo, ele ia ter duas pessoas deles, do fundo do mar, e a Kay ia tirar uma, que nem aconteceu com o poder dela, que era para tirar alguém do paredão, né? sim, Agora, só que aí depois falaram, não, esse poder é de troca, poder é de troca. Quando foi hoje, elas estavam falando, eu falei assim, esse poder pode ser de indicar alguém, né? é. Porque Mas eles não estavam imagino. falando que era de troca, mas não tinha como você trocar, porque eles estavam contando, talvez tivesse um contragolpe, mas aí falaram, mas como que vai trocar? São quatro, né? Três fazem o bate-volta e vão dois para o paredão com o outro. Então elas não estavam vendo jeito de troca, aí acharam deve ser indicação. Só que ela não imaginava que pudesse ser ela, né? Tanto é que também tinha de se imaginar também. Eu vi pessoas comentando lá no Quarto Deserto também que podia ser escolher o poder antes poderia ser tipo assim, talvez o poder tivesse duas opções, que a primeira era escolher um dos indicados do Big Fone para ser salvo, e daí a segunda Isso. opção seria utilizada daí agora, como o Gustavo salvou, E eles sabe? sempre achavam que ia ter contragolpe, né? Isso eles Sim, achavam que ia ter, né? No final não teve, né? é. E votação aberta, né? Tivemos a votação aberta, deu Uhum. avisou. Boninho fez a enquete, Boninho salvou essa madrugada de jogo. Nem precisa de jogo da Discord depois dessa madrugada, porque
uma confusão. Vamos para votação aberta, que o Gustavo ele teve que pegar uma urna lá com os nomes lá dos participantes e foi tirando os nomes e daí quem fosse tirado votava. Começou com o Gabriel Santana votou na Amanda, por questão de jogo. Christian votou em Fred Nicásio. Se a pessoa me atacou, posso atacar também. Kay Ah, Alves, Kay votou na Amanda, não vejo ela se movimentando no jogo. MC Guimê votou no Fred Nicásio, não me identifico com a forma dele de jogar, não sinto verdade na estratégia. César votou na Amanda, ela precisa melhorar essa questão pessoal do jogo dela. Mar... é. o O César, César, ele é uma pessoa que pode muito bem, como fala, dar pitaco e conselho no jogo dos outros, né? o Ele está César parece podendo, demais. O César parece demais, né? Todo ele está dia, podendo. o É. César na edição, né? César todo dia tá lá na edição. Eu ligo o pay-per-view, tá lá o César falando. O César fala demais, fala. César, ele É, gosta. ele podia, se ele desse a mão pro Gaga nesse paredão, né? Podia, né? E seguiu com a Marvel votou na Amanda, não temos nenhum problema, mas fala que é questão sobre o jogo. A Aline votou no Fred, Nicásio, nosso jogo é bem diferente. Bruna votou no Fred Nicásio, não senti verdade nele. Ricardo Alface votou no Fred Nicásio, a gente não tem uma conexão. Amanda votou em Fred Nicásio pelo motivo daquela rusga, não entendo os motivos dele. O E Nicásio, na verdade, ele procurou também, porque logo que ele voltou daquele quarto secreto, ele voltou peitando a casa inteira, inventando sim, história, criando mentiras, aí conta metade, e não conta. Então, o Nicásio, ele se colocou numa situação muito complicada, porque ele voltou querendo ser amigo de um monte de gente, contando coisas, e voltou com embate também, colocando umas pessoas contra as outras, né? Então, sim, assim, isso funcionou, sei lá, 2 dias, porque ele veio muito eufórico, todo com aquela adrenalina, porque voltou do quarto secreto, ninguém esperava. Só que isso daí, em pouco tempo, se dissolveu e ele não tinha mais nada para falar. Ele acabou se perdendo nas histórias que ele contou, começou a se contradizer e ele virou alvo da casa. Virou alvo porque ele já era alvo quando ele saiu no primeiro paredão, voltou por causa do quarto secreto e continuou sendo alvo porque a postura dele na volta foi peitar todo mundo, porque falaram: vocês me queriam fora, estou aqui de volta. E ele veio querendo ser amigo, que nem ele queria ser amigo, porque ele viu Fred, Larissa e Bruno, ele queria ser amigo desses três e queria separar esses três do grupo. A sim. estratégia dele não deu certo, essa estratégia. As pessoas começaram a desconfiar dele, ele continuou sendo alvo, e ele é alvo ainda, né? Tanto é que um exemplo é o voto do Alface, que o Alface falou assim: eu não gostei da sua atitude lá no jogo da Discord lá, que eu perguntei pra você o que você viu no quarto, daí você saiu dando risada, saiu É, debochando de mim, sabe? Então o Fred NK se perdeu nas suas mentiras, ele nem sabe mais o que ele falou, nem é. sabe mais o que ele falou, que viu no quarto secreto. Ele nem sabe, provavelmente ele nem lembra mais o que ele viu no quarto secreto. Ele está colhendo coisas disso daí também, dessa volta dele, porque foi bom para ele? Foi, porque ele voltou para o game, né? Só que ele voltou muito afoito, deu uma treta e um assunto durante um período, inclusive ele aproveitou numa festa também, que logo teve uma festa quando ele voltou, e aí depois disso ele não teve mais argumento. Então, assim, o Nicásio, ele estava faltando para ele ou enfrentar um paredão para ele voltar à evidência, ou uma treta boa mesmo, porque ele estava meio escondido, o Nicásio. Aí o que que Sim, acontece? Veio um paredão, ele voltou imune também, também tem essa, né? sim, Por isso que o Nicásio estava esquecido, que ele voltou com imunidade e voltou vetando uma pessoa. Então ele voltou por cima. Só que essa imunidade dele tinha prazo.
foi só vencer o prazo da imunidade dele, ele continuou sendo alvo, né? Por conta do que ele aprontou com essa história do quarto secreto. E as pessoas ficaram com essa, como fala, essa implicância com ele e falou, não, vamos colocar o cara no paredão, é meu alvo. Então, Sim, pra, esse paredão dele agora ainda é resquício do retorno dele do quarto secreto, porque muita gente deu sim, essa justificativa, né? E o, e sim, o Cris, ele também se aproveitou disso, porque, né, ele aproveitou que sabia que as pessoas tinham esse problema ainda com o Nicásio, e ele saiu contando coisas que o Nicásio contou que viu, ainda para ferrar mais com o cara, né? é, Ele falou, não, aquilo que ele tem contra a Bruna, contra o Alface, não é o sapato não é nada. A conversa era essa. Então ele espalhou a conversa. Então, quer dizer, o Cris ainda se aproveitou disso para ajudar, né, a apimentar mais a ida dele pro paredão, né? sim. E, e voltando para a votação seguiu com o Bruno. Bruno votou no Fred Nicásio. Não vejo verdade, não sinto confiança. Paula votou no Fred Nicásio. Preciso ter uma resposta. Tem questionamento que eu faço sobre o jogo dele. Sara Aline votou no Christian. Aí já começou já a revirar já. Porque ela diz também, não consigo ser desconfortável comigo mesmo. A Sara Aline já deu já uma reviravolta já, né? Não seguiu com o grupo dela. Ela resolveu ir contra o grupo dela que estava votando na Amanda e resolveu votar no Christian, mesmo sabendo que o voto dela não ia fazer efeito. Em seguida também veio a Domitila que votou também no Christian também. Não consigo votar na Amanda hoje, ela falou. E daí o Fred votou no Fred Nicásio, queria entender como o Brasil está entendendo essas reações. E Larissa votou no Fred Nicásio também. Visões de pessoas é visão minha mesmo. Eu, é o momento de tirar essa dúvida do que a gente está enxergando ou não. Cara de Sapato votou no Fred Nicásio, não concordo com o tipo de jogo dele. E Fred Nicásio votou na Amanda. A gente não percebe ela como uma pessoa que contribui com o jogo. Acabou a votação. O mais votado da casa foi o Fred Nicásio, com 11 votos. E como o Gustavo, que estava no paredão pelo Big Fone, se salvou fazendo a prova do líder, ganhando a prova do líder, seria o segundo mais votado pela casa, que é a Amanda. Então, fechou-se o paredão até esse momento. Quem ia Outro fazer. tombo. Sim, Amanda, porque todo mundo acreditava que seria um contragolpe, mas não o segundo mais votado. É. Então, prova bate e volta, seria disputada por Amanda, Fred Nicásio e Bruno, que foi indicado pelo Gustavo no Big Fone. A prova teve a ordem, que era Bruno primeiro, Fred Nicásio segundo, Amanda terceiro. A prova era uma prova jabá do Spotify, e daí tinha várias portas. Era o programa do Silvio Santos, aquelas portas lá fake, que o pessoal tinha que acertar qual que é a porta verdadeira, qual que é a porta falsa. Tinha um sorteio, tinha de portas. Eu não entendi esse sorteio, na verdade, o motivo desse sorteio. Por O mim, poderia. sorteio, não, o sorteio foi interessante porque saiu daquela história da pessoa ficar escolhendo o número. Ah, que nem vai a primeira, vai a segunda, o outro vai na terceira, o outro vai. Aí, conclusão, o sorteio dificulta. Ah, vai o meu número da sorte, o 8. Não, você não pode ir no 8. Você vai tirar uma bolinha ali para ver que número que é. Pronto. Eu Sim. achei bem legal, achei que melhor assim do que ficar escolhendo o número. Eu Eu acho gostei. que seria melhor escolher número, mas eu gostei Eu desse. gostei, bem aleatório, quer Sim, dizer, é uma sorte, além de você ser uma prova que você teria que acertar a porta, você não pode escolher seu número, o seu número vem na sorte, então achei muito legal. sim, e. Eu gostei, espero que eles adotem dessa forma É, para não ficar escolhendo, não, eu quero 14, eu quero 20, não, tá sim. aqui a sua bolinha, entendeu? E. E também, dependendo de prova, também às vezes pode ter algum erro que pode beneficiar.
E também tinha pessoas também em outras provas também. Se a gente for pegar no passado, Big Brother 21, Carol Conká, o pessoal falou assim, não, deve ter sido a psicóloga que deve ter falado qualquer mangueira certa para abrir lá para Então, ganhar a prova bate-volta. Aí já não teve isso, sabe? então, já, o sorteio já elimina uma série de coisas. Ah, mas ela, escolheu. Não, não escolheu, foi sorteado. Ela sorteou uma bolinha. Você viu a dificuldade? Porque às Sim, vezes o coleguinha, que nem o colega vai na 20. Aí você pega e fala, ele foi na 20 e não é, foi na 21, vai do lado, entendeu? Ah, sim, ele foi naquela, eu vou no meu número 13 da sorte. Pronto, vou no número 7. Então, conclusão, não pude escolher, não escolhia. E tem sim, umas pessoas que ainda fazem o seguinte, acho que é até melhor o sorteio, porque assim, aí ele fala, escolhe o número, depois você vai lá, seguir. A pessoa vai indo e não escolhe. sim. Então, aí quantas vezes ele fala, não, primeiro você tem que falar o número. Não, aí então pronto, pegue o número na bolinha. Eu achei, É. olha, se eles adotarem esse sorteio, para mim, eu acho que vai ser espetacular. E é puramente sorte agora. Aí E virou sorte mesmo, né? Não é sim. nada de intuição. Eu passei, lembra, eu passei, baixou, o vento bateu, aí eu vou escolher aquele lá. Pronto, poxa, é um sinal, não, não tem sinal, é bolinha, uma bolinha que você vai pegar. E E vai bem de longe. Você concorda que tem umas coisas que quando a pessoa vai se aproximando do local, a pessoa tem uma outra visão, né? E não escolhe o número, fica sim, procurando, né? e cada porta também representava também uma playlist do Spotify. Então, se fosse uma escolha, porque eu escuto essa playlist, sabe? Então, é um E sinal, é um sinal. é, deixa o aleatório do Eu Spotify. gostei, essa parte eu Ah, gostei mais ainda. se na primeira rodada o Bruno já começou já acertando já a primeira fase já, então já passou já da primeira para a segunda fase já. É, E os outros não acertaram, os outros continuaram na primeira fase. Bruno continuou na segunda fase. Bruno depois acerta a segunda fase, quando a Amanda também passa também. Amanda isso. passou, Amanda passou, daí Bruno passou. Depois de um tempo, Fred Nicásio passou. É. Fred Nicásio, ele passa e ele passa todas praticamente. Ele começa a acertar tudo. Porque ele começa a Ele acertar. alcança os dois, né? Sim, ele tava lá em último lá. Daí ele É, tira o número certo na primeira rodada para ir para a segunda. Na segunda rodada ele também tira também o número certo também da segunda para a terceira rodada e na terceira rodada é. ele também tira o número certo também. Então ele deu uma reviravolta. Eu eu posso dizer por mim que eu estava torcendo para Fred Nicásio retornar nessa casa para Eu ele também. continuar, porque realmente, né, realmente o Fred Nicásio pode odiar ele por ele falar N coisas falsas, por ele ser totalmente contradizendo o que ele disse no passado, contradizendo o que É. ele viu mesmo, mas ele rende e também a gente também tem o Bruno Gaga também no paredão também. E ele não, e o Nicásio tem um detalhe, ele tem os defeitos dele, é lógico, tem o ranço, né, que muita gente tem ranço nele, muita gente na casa não gosta dele, e ele faz por onde também que ele gosta de aparecer, ele é VTZero, ele quer estar em todos os lugares, ele, né, dá aquelas risadas, né, então assim, ele sabe que ele faz, e ele ainda falou que ele entrou para ganhar, que ele vai ser o campeão, então assim, né, tem tudo isso. Agora, a volta do Fred Nicásio para o game, do jeito que tudo foi articulado, que a gente viu, né? Nós, o público, a gente assistiu e a gente esperava uma treta assim gigante, principalmente com a volta do Nicásio, né? Porque se Sim. voltasse outra pessoa, não ia ficar morno o negócio. Mas voltou o Nicásio, aí ele voltou, ele chegou como se ele tivesse vindo de um paredão, chegou chegando, né? O pessoal foi abraçar tudo e a gente sabia que o retorno do Nicásio ia dar treta, porque Sim. ele ia voltar assim, Ele ia voltar aniquilando. ele ia voltar inflado, É, como ele e, tá já. e voltou, e aí ele voltou ao centro das atenções, que é o que ele gosta, né?
sim. E então, assim, ninguém quer saber de nada, só quer saber quem ganhou a prova, quem voltou do paredão, né? Saiu do E, paredão. e Então, mais veja, uma coisa. E mais é, uma coisa, que quando ele foi pra prova do bate-volta, ele tava praticamente bufando. Ele tava não, realmente muito pistola, ele tava. ele estava derrotado por ter ido para o paredão e por saber que muita gente estava contra ele e que foi articulado. Ele estava revoltado, cara. Então, assim, aí ele pegou, fez uma, né, alguma coisa assim, tipo, para uma oração ali, para, né, jogou, seja o que Deus quiser. Conclusão, deu tudo certo para ele, inclusive o fato de que eram três portas na primeira fase. Era, Então, quando você vai eliminando portas, que nem o Bruno, tudo bem, acertou a primeira, mas a Amanda, ela foi errando na primeira. Então, o que significa? Que tinha menos portas para ele errar, né? sim. Tinha E, mais acerto do que erro. Então, ele que ficou por último, ele já ficou e, numa vantagem que ele tinha acertos, porque os outros já tinham quebrado porta, né? e também o Bruno também ficou bastante empacado também na segunda rodada. Então ele tirou vários números, então, É, é, o Bruno é. Gaga. Era para ser dele, né? Na verdade, era Sim, para ser dele, porque ele passar na frente de todo mundo. Por isso que a gente fala, essas provas não adianta. Você tem que esperar terminar. Se você for cantar a vitória antes do tempo, você está perdido. Por exemplo, o Gaga passou a primeira fase, ele estava todo contente, já comemorando, né? sim. Quando ele passou a segunda, então, a prova estava ganha. Tanto que O Fred Nicásio ainda tá na primeira ainda. fizeram um intervalo, porque se ele acertasse, ele voltava, né? Aí Sim, fizeram intervalo, não adiantou nada, porque ele errou e continuou a prova. Mas eu achei assim, a volta do Nicásio, a volta dele do quarto secreto foi a senhora volta, né? Que ele se aproveitou horrores. foi. Agora a volta Desse desse bate-volta, bate-volta, ele também voltou celebrando, né? Um evento. E voltou. aí a gente sabe que a casa caiu quando ele voltou, né? É Sim. lógico, né? Depois de receber 11 votos, né, e voltar do bate-volta ainda, porque muitas pessoas dizem, eu quero testar se ele é tudo isso daí Ah, mesmo, de ter é. voltado O do Brasil paredão. dá uma resposta, né? Sim, e não vai ter resposta, não vai ter resposta ainda. É. Você concorda que se a Amanda voltasse, aí o sapato não ia ficar tão contrariado, porque a Amanda voltou, votaram Sim, nela, mas não deu certo, né? Aí, é, aí fica aquela conversinha morna, aí todo mundo comemorando porque o Nicásio está no paredão, né? sim, O Cris ia ficar, tá vendo? Agora o Brasil vai dar resposta, quem tá mentindo, né? E é, O Nicásio ia ficar encolhido ali com quem? É lógico que ele é da treta. Como ele já ia estar no paredão, ele não ia ficar quieto. Mas quem que ele ia ter de apoio? Só a Sara, o Gabriel ali que ia dar um apoio para ele, a Domitila, talvez a Marvila ficar ali. Só ia ter essas quatro pessoas dando apoio para ele e o resto da casa comemorando. E o sim, Cris, e o Cris no meio da comemoração, né? é. E Então, o Cris assim, apagado. tudo que o Cris aprontou, o que que acontecia? Acontecia ia ser tudo mérito, e o Cris ia continuar manipulando todo mundo, e o Nicásio ia sair como fala? De carrasco, né? Sim, E de manipulador. E aí, por exemplo, num paredão, o Nicásio, a gente não sabe exatamente o que ia acontecer, né? é. Ele e Tudo o podia Gaga num virar. paredão, a gente não sabe, né? É. Tanto é que teria chances dele sair mesmo. É, então. E aí, E, não, e e o fato do Cris ter votado nele, talvez com o Nicásio no paredão, não ia ter essa repercussão que a, eles ficaram revoltados, mas a Kay e o Gustavo compraram a confusão com o retorno do Nicásio. Eu acho que se o Nicásio fosse pro paredão, eu não sei se eles iam reagir desse jeito. Você acha? não, Não iam, né? não Ah, ia. agora ele está no paredão, paciência. O Brasil É. vai responder. Né? Eu E, acredito que não. seguiu o paredão, então, paredão formado Amanda. Amanda diz
no vídeo de 30 segundos dela para ela defender a permanência, ela diz: não sou uma jogadora padrão. Eu erro, eu acerto, tenho muito para contribuir para o jogo, sim. Bruno diz: eu sigo meu coração, tenho meus acertos, erros, veracidades e sinceridades. Muita gente não acredita em mim, mas eu acredito que o Brasil acredita em mim. Oh, coitado. MC Guimê, tenho o sonho de chegar na final. Conto com com a colaboração de todos vocês. Estou aqui para jogar. E a Paula finalizou com o discurso da Paula. A Paula ela disse: eu acredito que nada foi fácil na minha vida. O Brasil já me escolheu uma vez. Espero que não desistam de mim de novo. E finalizou o paredão, mas não finalizou a madrugada, porque foi madrugada adentro, foi esse o rebosteio que começou, né? Começou toda a treta, todo a máscara caindo de Christian, porque começou com o Christian que começou a cair a máscara do Christian, porque o pessoal começou a reparar no que ele dizia que não batia com o que aconteceu na votação. Tanto é que ele ficava grudado com o grupo do Fundo do Mar. Fundo do Mar tinha combinado de votar na Amanda, e daí ele não contou para Amanda, podia contar para Amanda, podia contar para Bruna, podia contar para Paula, não contou também para Paula também que ela também estava sendo alvo também E que de e ser ele foi ele indicado. mesmo que deu o nome da Paula, né? Também tem Sim, essa, né? Que ele falou, eu voto na Paula. Então, o Cris, na verdade, eu acho que eu acho que na votação, o problema começou na votação, porque ele votou, ele tinha feito um acordo lá, um pacto lá em cima, que eles não iam, eles iam se unir, todo mundo fez esse pacto, ia se unir, depois para a semana que vem que eles iam ver o que eles iam fazer, e o Cris votou no Fred, ao invés de votar na Amanda, que eles tinham combinado, ele votou no Fred e deu o show dele, né, lá. E aí, o sim, que aconteceu? As meninas votaram nele por conta disso também, e aí ficou dividido ali os votos, foi um voto de, tipo um repúdio, né? Eu achei interessante, eu estava contando, eu falei, bom, já que deu essa confusão toda, pelo menos as 4 pessoas que estão contra o Cris, que votasse nele, ele não vai para o paredão, mas pelo menos avisa, ó, eu estou votando em você porque eu não concordo com você na hora do voto. Só que aí teve vamos ficar todo mundo de bem, tal e tal, depois a gente vê, vamos nos unir, se uniram no quarto, e o Cris, ele praticamente traiu o grupo quando ele vota no Fred, né? Que eles já sim, tinham dito que não era para votar. Conclusão, o Fred não votou nele. As meninas, eu acho que elas fizeram muito bem de ter se posicionado. E depois que aconteceu essa votação, aí o povo caiu em si, que aí começaram a falar, peraí, mas o Cris votou, ele fez um acordo. Aí que, com a volta do Fred, o que acontece? Aí a história muda, né? Todo mundo começa a abraçar o Fred, a comemorar, e aí falou, opa, agora a gente vai resolver esse problema porque ele não cumpriu com a palavra dele, né? sim, e também pegaram também assunto também no quarto deserto também, que tava a conversa lá da, da, da Paula, da Bruna, da Aline, do Ricardo, do Fred, falaram Isso. sobre o Christian e também pegaram assunto também do outro paredão também, da Tina também, É, que eles jogaram tudo no então, ventilador, tudo. Que a Paula ela falou assim: eu falei, agora me responde, o Christian sabia ou não que você iria colocar a Tina no paredão? E daí a Paula falou: ele falou assim, não sabia. Meus olhos até encheram até de lágrima na hora, assim, É. né? Aí E, e ele confessou para ela que ele sabia que ele estava mentindo por causa do Chris, né? sim, e daí Para ele proteger. E daí até falou até. Aí na mesa ali ele fala mal do Christian para Domitila. Domitila confirma e ele fala, ele induziu o cowboy a mentir, dizendo para Paula que não sabia. É, Mas então o Christian sabia que ele ia na Tina e ele é, mentiu para você e para Bruna. Que o é. Fred falou isso daí para Não, ela. ele falou para o grupo, isso aí tem imagens dele falando, isso daí,
até uma coisa desagradável, que ele falou assim, ah, vou aproveitar e vou colher informações com elas, né? Vou me aproximar. Ele falou mesmo, o intuito dele era esse, né? Sim, Só que eu acho que ele deu uma exagerada, né? Porque ele mexeu muito com o emocional das meninas, enganou, né? Manipulou. E outra, ele, como fala, lidou como se não fosse gente, né? Sabe aquela pessoa que ele vai usar para conseguir informações e vai depois joga envolver, vai envolver a pessoa, ficou ali com uma coisa muito grudada, começou a ficar cheio de carinhos para cima delas, grudado o tempo todo, sabe? E no final das contas ele estava falando, ele chegou a falar no quarto do líder que ele pegaria, sabe? É desagradável, uma coisa assim, sabe? Assim, bem, sabe? Coisa que a gente não dá para aturar, não dá para aturar, sim. sabe? Então, E assim, eu acho que eu tenho a impressão seguinte, se a coisa não melhorar muito para ele aí, ele pode ir no próximo paredão, pode ser que ele até saia, viu? sim, e também continuou também essa conversa também no deserto também, falando, é isso que eu tô falando, cowboy. Mentiu pra mim também, que a Paula falou. E a É, Paula perguntou. E daí o Ricardo confirmou, o Ricardo falou também. E daí a Paula, explicaram pra Paula, pra conversa, e narraram pra Paula também. Ele não sabia, justamente, quem induziu ele a contar essa história, que ele não sabia. E é. então mentiu. Os dois mentiram pra você. Isso daí o Ricardo falou. Daí a Paula perguntou quem mentiu. E daí, né, o Ricardo falou o cowboy e o Christian. Não, Então, a Sara já estava prometendo que ela ia falar as duas, a Paula e a Bruna estavam querendo falar com a Sara depois que acabasse o paredão, o bate-volta, né? E a Sara falou, as meninas querem conversar comigo, eu vou conversar. E a Sara foi contando tudo para a Paula. A Paula foi ficando nervosa e a Sara contando, contando, contando. E a Paula foi juntando as coisas. A Paula surtou, sim, né? Começou a gritar, a xingar, a abater nas falar um coisas, monte, falar batendo um monte que ia fazer acontecer, que ia pegar, como que é, a arrancar a cabeça. faca. Nossa, foi, E, foi uma loucura para segurar, para Paula se conter, né? Por é, causa e do que. E só que não era só a Paula que estava nervosa, tinha mais gente nervosa com ele, o próprio Nicasso estava nervoso, a a Domitila, Bruna, a a, Bruna a também tá. Bruna ficou pistola com o cara, porque ela também soube, A gente soube que pode ele até estava manipulando. a gente pode até falar até que o grupo, a casa inteira ficou É, pistola com ele, porque o Fred Desimpedidos brigou com ele, Fred Nicasso brigou com ele, Gustavo brigou com ele, a Bruna chamou ele na cara dele de psicopata, foi lá no quarto lá, que ele tava deitado, daí chamou, é, você é psicopata, e daí saiu daí do porque ele, quarto. ele não demonstra sentimento nenhum, né? Ele faz É, as coisas dele. Agora, ele também, o que que acontece? O, o, o Gustavo foi o seguinte, foi que ele falou pro Sapato, o Gustavo foi o problema do Sapato com a Amanda, que ele também se envolveu falou que ele ia votar na Aline, falou pro Sapato, que de onde ele tirou essa história, o Gustavo falou que não falou nada disso. Tanto que ele pôs o nome da Aline no meio, que ninguém sabia de onde tinha surgido. Foi ele que contou para a Bruna que o Gustavo ia votar na Aline. Aí o sim, que que acontece? A Amanda ficou até na dúvida, né? Falou, a Aline está correndo risco, então eu vou dar o anjo para a Aline, né? Então, assim, ele fez uma manipulação tão, assim, feroz e tão irresponsável que ele não conseguiu segurar o rojão. Foi rojão para tudo quanto foi lado. E ele com aquela cara de que. Não, o pior é que o Cris, o que que ele fez? Ele começou a peitar as pessoas. Ele peitou a Sara falou: Não, eu não falei isso, cadê a Sara? A Sara veio e esfregou na cara dele. Você falou sim. Falou na cara dele, na frente de todo mundo. E aí o que isso, que acontece? Ele se estranhou ali, e o pessoal fez uma rodinha ali para falar: opa. E aí ele pegou, se estranhou com a Marvila de novo, se estranhou com o Domitila. Então, aí com o Fred, o último foi o Fred, falou: você não sabe, você não viu o que você fez? Eu nunca comprei a sua história. Eu sempre desconfiei de você, eu nunca fui com a sua cara. Aí ele falou: não sei o que lá. Eu falei: você acha certo o que você fez com as meninas?
Então, Nossa, você é ele xingou o cara, falou, nossa. não, Aí, quer dizer, o o Cris ainda, o que que ele queria fazer? Ah, e só eu que sou errado. Ele estava com aquela postura, lembra a postura do Gabriel? lembro. Quando a casa inteira estava falando para ele, falou, para com isso, todo mundo falou, não, não concordo com isso. Aí ele se fez de vítima e ele falou, só eu que sou, só eu que erro. Então, ao invés dele pegar e assumir o erro dele e baixar a bola, ele estava ainda querendo, tanto que ele discutiu com o Sapato naquele quarto, porque ele achava que o Sapato tinha que ir lá reclamar com a Larissa também. E ele que foi grosso com a Larissa, né? Então, assim, o Cris, ele adotou essa postura. Primeiro ele ficou atacando. E quando o Alface foi lá a falar para ele se acalmar, pedir para ele não fazer nada de errado, para ele ver que ele tem família aqui fora, para ele não, não fazer nada que fosse estragar a vida dele, que ele tem a empresa dele e tal. Aí ele pegou e falou assim, ele falou assim, ele falou, quem foi que te falou? Ele falou, foi a Sara. Ele falou assim, mas a Sara também falou que vota em você, votava em você. Aí, quer dizer, ele já quis jogar a Sara contra o Alface, né? Aí Sim, O Alface falou assim, não, ela combinou comigo, isso daí ela combinou comigo. Ela falou para mim, na minha cara, que quando ela não tivesse alternativa, ela ia ter que votar em mim. Enquanto ela tivesse alternativa, ela não votava. E foi o que a Sara estava fazendo mesmo. A Sara falou, isso aí foi combinado com a gente, eu já sabia disso. Então, assim, ele ficou com a cara no chão, por quê? Ele estava tentando, como a Sara contou dele, ele estava querendo contar o negócio da Sara, entendeu? Então, sim. veja, esse tipo de postura de uma pessoa é a pior postura que tem quando a pessoa está sem razão, ela não tem razão nenhuma e não tem justificativa nenhuma. O que que ela faz? Ao invés dela pegar e falar, olha, eu agradeço, ao invés de ele falar pro Alface, muito obrigada, eu agradeço de você ter. Ele até agradeceu ele muito rápido, é, de você ter vindo aqui falar comigo, tal, tal, obrigada, tal, eu sei que eu fiz muita coisa errada, tal. Não, ele não assume, agradece muito rápido e começa a atacar a Sara, que é amiga do cara. Sim, Você e, entendeu? Então, sabe, ele falou, nem toca nisso, porque isso daí ela me falou e eu já sabia. Falou desse jeito. é, Isso não é e, novidade para mim. e também a treta toda também começou com uma conversa também no deserto também, que a Paula tava falando pro cara de sapato, falando o seguinte, ele sabia, o que ele me disse é que o Black queria o paredão comigo e o Alface. Hoje à tarde eu abracei ele aqui e falei, cara, eu te contei isso. Se meu nome tivesse sido É, levantado, você teria me contado. Mas a quem me colocou lá, ele sabia. O que ele me disse é que o Black queria o paredão comigo com a Alface. E então ainda depois, jogou um cara que estava defendendo ele ainda. então, e depois até o próprio Christian até chegou no quarto lá e quando ele chegou no quarto, daí a Paula já disse já, você não tem direito nenhum de falar É, nada, nada. ele entrou Se no eu quarto, ela fico estava pistola, né? É, Pistola. e daí ela falou daí, se eu fico, tu vai do céu ao inferno comigo, É, batendo da porta do quarto do fundo do mar. Depois ela até falou até, ele cutucou a parte que eu queria mais esconder aqui dentro. Eu vou arrancar a cabeça dele. Ele não é, sabe de onde eu vim. Lá de onde eu vim, a gente resolve as coisas de um jeito bem legal, bem divertido. Vou fazer é. a vida dele um inferno, um inferno. Ele vai ver um inferno aqui dentro. Vai É. começar amanhã. Não vou esperar nem o paredão. Eu quis proteger ele. E você viu que teve uma hora que ela falou assim: eu não fui atrás dele por causa de jogo, eu fui por causa de outras coisas, de uma amizade, um negócio. Depois a Bruna entrou no quarto uma hora e falou: a Bruna já estava pistola, porque ela viu a Paula ruim e ela não sabia o que tinha acontecido. E estava todo mundo falando do Cris, todo mundo falando do Cris. Aí situaram ela, a Sara contou ali para ela na hora, falou: foi isso, isso, isso. Ela, o quê? Aí ela ficou pistola, ela foi lá no quarto, aí ela pegou a Paula e falou: "Pô, e você fica quieta, você tá falando coisa aqui." Aí a Paula: "Não, não sei o que lá, não sei o que lá." Cala a boca, Paula, você tá falando coisa, É, você vai sair de mentirosa. Você tá falando coisa que você não falava de jogo com o Cris, você falava.
Aí ela falou assim: "Não, porque não sei o que", ela falou assim: "Fica quieta que você não pode, para de falar essas coisas que você está falando". Aí a Paula deu uma a Bruna ainda foi lá tentar para segurar a onda da Paula, né, porque Sim. e aí a Bruna que saiu pistola, né. Eu falei: Então, "Gente, que loucura". A Bruna ficou possessa, ela falou: "Não quero olhar na cara dele", já era. sim, Nossa. e, Aí e ela ainda. queria saber do Nicásio, ela queria saber se o Nicásio tinha feito coisa errada, porque ela falou assim: "Bom, tudo bem, o Cris, eu não quero saber dele, não vou nem olhar na cara dele, é um assunto que já morreu. Eu quero saber do Fred". Então o Fred realmente estava fazendo coisa errada com ela, e realmente ele estava mesmo, né. Sim. Ele ele E, ele se aproximou dela, abraçou, acolheu quando ele voltou, mas ele tinha ferrado ela falando do sapato, né. e também ele também falou no grupo dele também que ele votaria também na Paula. Ah, O Christian, ele falava que queria votar na Paula, que votaria na Paula. ele falou que ela não que ele não confiava nela, falou na Sim, cara, e a Kay falou: "Eu também não confio, eu vou pôr ela no paredão". É então, porque a Kay já estava com vontade de colocar. sim, Ele e traiu a Paula, essa é a sim, verdade, né. E a Paula defendendo o cara, protegendo o cara, nossa. é, e daí teve a conversa também da Saraline também que você citou, que daí ela sentou aqui e falou, amiga, agora a gente vai conversar e amanhã no jogo da Discord você pode dizer, quem disse foi a Saraline. Ela bateu no peito e Isso, pode falar o nome. ela falou E, mesmo, tanto que ele saiu falando pela casa que a Sara, quem falou a Sara? Aí ele falou: "Não falei isso", aí depois ele começou a falar assim: "Não, eu não disse que eu só queria me aproveitar, não só, eu então, não fa eu não falei só", meu Deus, eu eu falei: não queria só "Gente, pegar informações. não era só não só se aproveitar", É, porque, ele falou que se aproveitar delas, né. Aí falou assim: "Eu não falei que era só", falei: "Meu Deus". é. O Esse cara cara. foi Não, ele foi ficando cada vez pior. E quando a Sara confrontou ele, porque ele estava falando na frente de todo mundo, a Sara estava em outro lugar. Quando a Sara chegou ali e confrontou, na frente de todo mundo, ela falou: "Você falou sim", na cara dele. Nossa, Sim, ali ali o povo já ficou, né. não, e esse cara realmente, a gente já vinha já citando já em outros episódios já, que esse É, cara, ele realmente ele se acha, ele é, realmente que é superior a todos, que ele é o mais bonito do mundo, que todo mundo vai olhar é. pra ele, que ele é o mais inteligente, que ele é o mais tudo. A gente Ele sempre. ele se sente muito, tem um ego muito inflado. Ele subestima as pessoas, pelo jeito menospreza as mulheres, porque o que ele fez com essas 2, né, fez as 2 de gato e sapato, isso foi o que ele fez. Se, a- Porque ele achou que elas estavam caidinha por eles, assim, querendo por ele, né, querendo, um relacionamento com ele, né. E na verdade, a Paula não queria, e a Bruna chegou a falar também que ele não era o tipo dela, a Bruna falou sim, pra ele. Aí ele falou assim: "Ah, ela fala que não quer, mas sabe aquela coisa?". sim, Então assim, eu percebi que ele estava enganando as 2. E depois de um certo tempo, ele viu que a Bruna achou que a Bruna estava muito envolvida com ele, como quem diz: "Ah, ela se apaixonou por mim". Aí ele estava tentando descartar a Paula, entendeu? Como assim: "Ah, com a Paula eu não quero essa zoeira". Ele chegou a falar no quarto do líder isso. Então ele estava escolhendo ali entre as 2, sabe, é ridículo isso, ridículo. sim, Quer dizer, tudo que é ridículo, eu acho que é uma coisa que é uma exposição desse jeito. Por quê? Se eles tivessem combinado, olha, combinado uma coisa certa, nós vamos ficar junto, nós 3, tal e tal, combinado não é caro, né, não sai caro. é, E outra, eles não fizeram aliança ali entre os 3 também. Ele só queria se beneficiar, mas ele não estava dando nada em troca, né. sim, E ele estava mentindo, quando a Bruna descobriu que ele jogou o nome da Aline, e o Gustavo nem cogitou, aí a Aline ficou pistola, a Bruna nossa, o cara sinceramente, ele conseguiu balançar a casa, só que nada muito favorável a ele, né, tudo é. contra ele. E Agora agora, isso vai passar, né, mas
Mas assim, ele precisa agora rever todos os conceitos dele para ele permanecer no game. Na verdade, eu vou até ajustar até essa frase. Para melhorar o jogo dele, ele precisa sair do jogo, porque não dá. Eu acho que é impossível dele tentar Você, reverter ó, uma situação, você não sabe? espere que uma pessoa dessa vá sair por conta própria. Ele não sai. Por quê? Ele não está absorvendo nada daquilo que estão falando para ele. Você pode ter certeza. Sim. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ele vai fazer as coisas dele. Ele Tanto, vai começar a conversar tanto com é, algumas pessoas que derem a brecha, que nem o sapato está dando brecha. O tanto alface é deu um pouquinho de brecha. Tanto é que, só para complementar também, de dar brecha também, dele tentar fazer a cabeça dos outros, ele tava conversando com a Amanda, e daí ele foi tentar explicar o Isso. que aconteceu, e sabe? E daí ele puxa um negócio que é para achar que a pessoa tá sendo beneficiada por causa dele. Então, tipo É, assim, ah, eu falei que eu não ia votar em você, eu votei? Não, então, acabou, é sabe? manipulação, é É, manipulação. É. sim, Só que ele sabia que o grupo ia votar. E outra, sim. primeiro ele sabia que o grupo estava se juntando para votar nele. Aí ele foi defender o dele. Ele jogou o Fred no paredão pela alta casa, porque ele ajudou. Ele fala que não, mas ele contribuiu ali. E o que que ele fez? Quando ele soube que o dele estava na reta, ele deu um jeitinho de, né, jogar a Amanda. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você, né? Paredão formado, Amanda, Bruna, MC Guimê e Paula. Quem que você quer que saia? Eu acho que não precisa, né? Muita coisa, né? Olha, infelizmente, né, é que nem eu falo, nesse paredão, a Amanda que vinha no começo sendo uma pessoa muito assim, Planta. é, podemos dizer que vinha para ser planta. Ela foi sobressaindo, foi ganhando provas, conversar, fazer alianças ali. Se deu muito bem com o cara de sapato, né? É uma parceria que a gente acha interessante, porque eles são muito parceiros, né? Muito honestos ali, os dois um com o outro. Enquanto isso, quem nós temos? Nesse Guimê nem Guimê. se fala. O Guimê já entrou a 220 no jogo. O primeiro dia pode ser que ele entrou só para, né, todo mundo, o Guimê, o Guimê. No segundo ele já estava jogando e ele não Sim. deixou, não se escondeu de ninguém, jogou as estratégias, o pessoal achou que ele, né, virou alvo, na verdade. Então assim, não se escondeu e falou que ele volta do paredão. Ele falou que se ele virar líder, ele põe o, se ele virar líder, se ele virar anjo, ele põe o líder no monstro. Já falou, não quero saber, vou jogar. Então, o Guimê, não acredito que seria interessante sair jamais. A Paula, muito jogadora, muito. Ela acabou se perdendo aí com o Cris, mas é tudo treta para ela, né? Ela é uma pessoa que Sim. ela não foge da treta, ela briga, ela xinga, ela fala o que ela quer, é espaçosa, fala muito alto, incomoda os outros, não tá nem aí. É, reclamou um negócio de quarto. Falaram, porque você tá nesse quarto? Ela falou, vou ficar onde eu quiser, porque essa casa aqui não é de ninguém, é de todo mundo. Então Sim. ninguém vai me falar que eu não posso entrar no quarto. O Bruno, na verdade, o Bruno era uma promessa, né? Porque ele prometeu muita coisa e ele não cumpriu. Até agora ele não cumpriu. Então, assim, não é nem questão de não ganhar a prova, mas ele não aparece, ele acha que ele está aparecendo em algum lugar, mas, por exemplo, no pay-per-view ele quase você não vê muita movimentação dele. Ele dizem que ele é engraçado, não percebi onde que ele é engraçado também, a gente não percebe, né? Então assim, tem pessoas ali dentro que você comenta um pouco, não que ele seja o mais planta, não é? Tem outras plantas lá dentro, mas não foram pro paredão, né? Sim. Um já foi, já voltou, duas plantas aí estão indo e voltando, mas o Gaga, ele caiu num paredão que não necessariamente seria para ele sair, mas por conta de quem ele vai competir, eu acho que ele sai. Eu gostaria que ele saísse. Olha, pra mim, acho que entra mesmo uma justificativa também. Eu quero que o Bruno Gaga saia. É,
eu acho que é muito triste, né, gente? Eu acho que é muito triste o que o público, né, vem fazendo com o Bruno Gaga. Bruno Gaga é incompreendido com o público. Bruno Gaga, infelizmente, ele não conseguiu ganhar uma prova do líder. E eu quero que ele saia para ver o vídeo da Lady Gaga que fez para ele. Quero que ele saia para ver esse vídeo aí que ele tanto fala. Tanto é que ele realmente, eu concordo que o que a Marvel falou no último jogo da Discord, que ele realmente ele só fala frases só que ele já planejou já, dentro ou fora do reality. Então, Ah, você é o DVD, deita, vira e dorme. Ah, é, você se acha. Então, tipo assim, ele tem frases prontas, ele tenta ser um personagem engraçado, é. tenta ser o Gil do Vigor, mas é o Gil sem vigor. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.